Hoje é Dia Mundial da Urticária. Exatamente. E connosco Bom dia. temos a Mónica Albuquerque, que sofre de urticária, o médico dermatologista e especialista em venerologia, Pedro Mendes Bastos. Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Oh, Mónica, eu começo por si. Vida normal, saudável, vida adulta e, de repente, qual foi o primeiro sintoma que leva a descobrir este diagnóstico? Os primeiros sintomas apareceram quando eu já tinha 40 anos, portanto, Sim. até lá perfeitamente saudável, sem nenhum sintoma Sem da alergias doença. a cremes, Sim. nem alimentos, Não. nem nada? Nada. Pessoas Tinha assim uma potentes. ligeira alergia a ácaros, mas nada Sim. demais. E depois, em 2017, começaram a aparecer umas manchas no corpo. Mas que tipo de manchas? Assim, avermelhadas. grandalhonas? Ou Primeiro pintinhas? pequeninas, pintinhas, que depois iam alastrando. Sim. Como com o estamos a ver na passar foto, do parecem umas tempo. borbulhas, não é? Uma série de Foram logo as Exatamente. borbulhas. primeiras? Sim. Foram logo assim? Foram logo assim. E o que é que pensou? Ai, qualquer coisa que eu Eu comi que me pensei fez mal. que tinha comido qualquer coisa que me tinha feito mal, de Uma facto. Foi alergia. essa. Sim. Oh. E tendemos a desvalorizar no início, não é? Pois. E depois percebe. quando E começa a aparecer que é todos muita os dias. comichão. Começa por muita comichão, a comichão começa até antes de aparecerem as manchas. O que é que faz? Vai à farmácia, dê-me lá um creme. Não, procurei logo ajuda médica quando percebi que era uma situação recorrente. E o que é que lhe E por disseram? isso é uma doença que é de diagnóstico fácil, mas demorei muito tempo a saber qual era o nome da doença e arranjar o tratamento adequado. Quando foi e o quê? O começar a ser clínico seguida. geral? Sim, fui. E também os casos em que afetava outras partes do corpo, nomeadamente inchar os olhos, por exemplo, que também me aconteceu, recorri às urgências. Porque na altura ainda não sabia o que tinha. E não percebia depois- se tinha a ver. Porque se enervava, porque dormia Stress pior. também, associamos sempre a isso, não é? Mais Mas tarde não. soube que há alguns agravantes para a doença, não são provavelmente a causa, mas são agravantes, nomeadamente alguns alimentos que libertam a estamina no sangue e, portanto, que aumentam Provocam a comichão, aumentam as Essa manchas. alergia, não é? Se assim podemos dizer. Doutor Pedro, eu nestas coisas, e perguntava exatamente antes do programa começar, e estava aqui à conversa com a Ana, o que é a urticária? Eu sabia que é uma espécie de borbulhas que aparecem, mas é muito mais do que isso, não é? É, sem dúvida. É muito bom estarmos aqui a falar no Dia Mundial da Urticária, porque estamos a falar de uma doença que não mata, mas pode transformar mói. a vida das pessoas num inferno. Portanto, às vezes as pessoas utilizam o termo urticária de uma forma abusiva, não é? Tem uma comichão, umas borboletas... está aqui com uma urticária. Estou aqui com uma urticária. Basta para- esta sensibilidade aos ácaros um dia Sim. assim, ai, estou aqui cheio de comichões, estou a ficar com urticária. Mas não é bem Mas a assim. urticária é uma doença. A urticária Exatamente. é uma doença, não é? Estava a perguntar como é que são as lesões, não é? As lesões que se vêem na pele, no fundo, podem ser borbulhas pequenas, podem ser borbulhas que coalescem em áreas maiores. Sim, fazem uma mancha, não é? Exatamente, são infiltradas. Quando se põe a mão, sente-se que a pele está rija naquela área. Sim. E o que caracteriza esta urticária é a evanescência das lesões, ou seja... Ai, diga-me lá o que é isso de evanescência. Elas aparecem e desaparecem muito rápido. Sim. Pode ter agora, passado 2 ou 3 horas, já tem na perna, depois passa para o braço, depois passa para a cabeça, depois para os pés, Mas em horas. em horas. E isto é o que E caracteriza uma aparece urticária. assim, tá? sem haver nenhuma intercorrência, não é? Essa é a questão fundamental aqui, não é? Nós temos de distinguir entre aquilo que é banal, que é a chamada urticária aguda, e muita gente ao longo da vida, estima-se que 20% das pessoas tenham um episódio de urticária aguda. E aquilo que se chama urticária crónica, que é quando A este aguda é que problema- aparece e desaparece, não é? A crónica É. está lá sempre. A crónica é quando as pessoas têm urticária, por definição, mais do que 6 semanas seguidas. E, portanto, todos os dias têm urticária. E nós aqui, quando falamos de urticária crónica, não falamos propriamente de uma doença alérgica. mas Nem falamos- contagiosa. Nem contagiosa. Pois, que as pessoas depois podem pensar isso, não é? Não, falamos de uma doença do tipo imunomediado. Portanto, Sim. há aqui um erro do sistema imunitário que faz com que a urticária esteja sempre a aparecer. E como a Mónica dizia muito bem, a urticária tem uma outra faceta que se chama angioedema, que no contexto de urticária crónica são a mesma doença. Portanto, estas borbulhas, estas placas, como nós chamamos, e, por exemplo, inchar os lábios, inchar os olhos, também faz parte do quadro Mas isso é de logo um urticária. grande susto, que uma pessoa começa a inchar os lábios, os olhos, pensa, pronto, estou com uma intoxicação alimentar, vou fazer um edema da glote, não é? Isto aqui começa tudo a inchar e começa a não conseguir respirar. Imediatamente para o hospital. É. E não tem a ver com nada que se comeu naquele dia. É assim, são perguntas um bocadinho complexas, porque na prática os sintomas de urticária e de angioedema podem corresponder a uma alergia. Pode acontecer.
A verdade é que nós aqui estamos a falar de pessoas que vivem há várias semanas ou há vários meses com urticária e angioedema de forma recorrente. E, portanto, nós aqui temos de dar um passo atrás e pensar, se calhar isto é muito mais do que a tal alergia, podemos fazer testes de alergia, podemos fazê-lo, mas na verdade E às vezes encontra-se aí a causa ou não? a urticária Não. crónica não tem uma Não causa. tem uma causa. Pois é, mas definida. aparece como, não é? Aparece a pessoa é E mais... aparece em qualquer idade. Sim, aparece mais nos Dada a adultos. estas doenças... É uma urticária chamada urticária crónica espontânea. Este é o nome da forma mais frequente de urticária crónica. Portanto, surge espontaneamente, não há nada que as pessoas possam dizer ou possam pensar se piora assim ou se... Mas já lá estava na nossa informação genética, não se manifestou até, por exemplo, aos 40 anos da Mónica, não é? Mas lá, a informaçãozinha que já lá está a dizer assim, prepara-te, eu não te vou dizer nada, mas aos 40 anos vais levar uma camadinha de urticária e vai ficar para o resto da vida. Olha, Não é? é uma questão muito pertinente, porque nós não sabemos muito sobre esta doença. Eu posso dizer-lhe que há 10 anos atrás, nos congressos médicos, nomeadamente de dermatologia, não se falava de urticária crónica. Nós não tínhamos o conhecimento para classificar estes doentes que têm urticária durante vários meses ou anos como uma doença individualizada. E autoimune, não é? Exato. Hoje em dia nós sabemos que muitos casos de urticária crónica têm uma origem autoimune. E, portanto, há aqui mistérios do sistema imunológico que nós não sabemos bem E é desclassificar hereditário ainda. ou não? Pode vir da família? Normalmente na O família meu bisavô e a minha tia já Tinham. tinham urticária. pode haver até outro tipo de doenças da classificação autoimune na família. Portanto, nós normalmente não herdamos podemos não herdar este tipo de doenças de uma forma linear. Mas está lá qualquer coisa, Mas não? há qualquer coisa. da família. Às vezes há. Oh, Mónica, isto é desagradável, não é para si, para quem trabalha, para quem tem uma vida perfeitamente normal, Dói. de repente chega ao trabalho e está com urticária e quer dizer, as pessoas não se aceitam muito bem, porque há alturas em que não consegue ir trabalhar ou não lhe apetece ir trabalhar porque se sente assim, doente. A maior parte dos doentes sofre desses problemas. Exato. Sim. No meu caso, a doença agrava-se mais perto do final da tarde e passa-me durante a noite. Portanto, de manhã, quando eu acordo, aquilo que tenho são ligeiras recordações das manchas do dia anterior. E isto é assim todos os dias. No meu caso, eu tenho a sorte de trabalhar num meio pequeno em que todos os meus colegas conhecem a minha doença e, portanto, são compreensivos, sabem que não é contagioso. E isso melhora e se calhar faz-me hoje estar aqui a dar a cara pela Mónica, doença. mas, Porque há muitas pessoas que não dão a si, cara. ai, que miúda tão gira, com tão boa Obrigada. pele, tão bonita. Mas agora está-se a queixar de quê? Pois. Isso é só uma comichãozinha, é só umas manchinhas E na pior pele. em dizer Isto no dia, dizer quando vão para o trabalho, eu não posso ir hoje porque estou aqui com uma dor de urticária ou isto com uma crise. incomoda até que ponto? Não dorme com comichão, porque a privação é de isso, sono de é isso alguém mesmo. que está sempre a Sim. coçar, mas que depois não pode coçar, senão ainda fica Sim, pior. é o dia inteiro. Isso dá uma privação de sono que é altamente... enfim, a doença está a controlá-la assim, Exatamente, a sua vida. completamente. Mas Desde não há é 2 anos, visível. desde há 2 anos, eu estou aqui sentada e estou com comichão nas costas, não me vou coçar, porque já tento ter esse controle, mas é o dia todo e a quando noite está, por exemplo, com toda muita e ansiedade, isso, aparece sim, o mais. stress agrava e alguns alimentos também provocam o agravar das lesões. Mas, pronto, a autoestima também baixa imenso, não é? E a doença toma, de facto, o controle da nossa vida. Oh, Mónica, é importante uma associação para vocês se sentirem muito mais É protegidos, importante, não é? sim. Neste Sim. momento, o que é que está a ser feito? Estamos a tentar juntar os doentes e as pessoas que nos possam ajudar, porque de facto queremos criar uma associação que facilite, principalmente a primeira fase, quando os doentes descobrem que têm urticária, ou no meu caso eu demorei 2 anos a saber o que tinha. Não é? E este período é muito alargado para quem sofre todos os dias com uma doença que ninguém sabe dizer o nome. muito não desgastante até E, ter um portanto, diagnóstico, sim, não é? E, portanto, a partir do momento em que se sabe o diagnóstico e aí já se pode procurar um tratamento, as coisas melhoram, até em Daí termos de ser necessário autoestima. uma associação Sim. para as Mas, pessoas sim. até sentirem apoio, estarem juntas, tratamento- pedirem informação. O tratamento Sim. também passa muito por cremes, não é? Que não são comparticipados. E medicação também. Que não é comparticipada. Sim, alguns medicamentos são comparticipados, o doutor Mas pode tudo o que falar tem a ver disso. com cremes, Sim. Não tudo são. isso faz parte da estética e não Exatamente. da área Sim. dos medicamentos que podem ser comparticipados. Quanto é Exatamente. que gasta só em cremes assim por mês? Deve ser uma fortuna. Entre medicamentos e cremes, eu diria à volta de 70, 80 euros
mensalmente. Mensalmente. Sim. E, portanto, tem que comprar. E também sem há a comparticipação. limitação, por exemplo, de quantas receitas os médicos podem prescrever em cada consulta e o número de embalagens que podem também colocar por receita, e tudo isso para um doente crónico que toma 4 antihistamínicos, como eu tomo todos os dias, além da 4? medicação Não está a mensal. morrer de sono? Não, Ou já porque estes são os medicamentos nova de segunda geração, sim. que não dão sono. E, portanto, são sempre 4 antihistamínicos por dia e mais um medicamento que estou a fazer. Portanto, é uma doença para ter injetável muito todos os meses. respeito, porque é daquelas doenças silenciosas, mas que Sim. aparecem de um momento para o outro e que, de facto, muita gente não compreende, não é? Sim. E quase que até critica, não vem trabalhar a tal história porque está com comichão hoje. Sim. E Estamos não é a bem tentar assim, divulgar ao máximo para chegar a mais pessoas, a outros Para que públicos. não haja preconceito. Para as pessoas saberem que isto não é contagioso também e que, Então, para quem e que não está a estão ver neste sozinhas. momento, é importante passar esta mensagem. Como é que devem entrar em contacto consigo ou com quem para Nós formar esta associação? temos uma página no Facebook que é a Urticária Crónica Portugal. Estamos em contacto com os doentes que precisam, ou pessoas que não sabem ou que descobriram agora que têm urticária crónica, precisam daqueles primeiros conselhos, qual é que é o médico especialista Exatamente. que devem ir, que tipo de análises devem pedir. Enfim, uma série de perguntas que recebemos todos os dias e saber que eles não estão sozinhos É e que muito nós importante estamos criar cá, uma associação para tanto esclarecer. outros doentes como médicos que estão disponíveis para ajudar. Muito Sim. bem, olha, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Dr. Pedro, também. Mónica e Obrigado. Dr. Pedro, por terem vindo aqui falar desta doença que E dar o parece só assim testemunho uma também. coisinha superficial e, no entanto, é altamente penalizadora do dia a dia das pessoas que sofrem desta doença.